É possível ser puro neste mundo impuro? É possível ser íntegro no mundo de total carência de integridade? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, no verso 8. É um texto bastante direto, porque Jesus nunca foi de ficar fazendo rodeios, né? Ele ia ao ponto. E aqui ele faz uma afirmação bastante categórica, que se você pensou, ou disse, ou respondeu a minha pergunta, é possível ser puro? Você disse que não, aqui colocamos então um grande problema. Porque Jesus diz simplesmente o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A Nova Versão Internacional diz: felizes os puros de coração ou de mente. Felizes os puros de mente, felizes os de pensamento puro, de mente pura, porque esses verão a Deus. Se você duvida que é possível ser puro, você duvida que um dia poderá ver a Deus. Essa é a questão. Mas se acreditarmos que é possível, mesmo nessa geração, mesmo nesta época de tanta impureza, mesmo nesse momento da história que Satanás usa todas as suas armas para poluir nossa mente, nosso interior, se você crê que é possível neste momento ser puro, você também crê que um dia verá a Deus face a face, o ser mais puro do universo. Se Deus manda, se Deus coloca isso diante de nós, você conhece a frase: Ele capacita, Ele dá condições, mas nós só poderemos realmente vê-lo por meio de Cristo, não é? Ele diz: eu sou o caminho. Nós só poderemos ver a Deus por meio de Cristo. De igual maneira, só poderemos ser puros por meio de quem? De Cristo, daquele que é puro. Vinde a mim, Ele convida, né? Então, o grande convite que minha esposa e eu queremos fazer a você nesse fim de semana, não é para ser puro, não é para deixar simplesmente de acessar certos conteúdos da internet, não é somente deixar de ver certos filmes ou ouvir certos tipos de música. O convite é muito mais sério do que isso. Fazer tudo isso é importante, mas pode ser apenas uma maquiagem, se você não for mais fundo. O convite que nós queremos trazer para você neste sábado é: vá àquele que é puro, vá a Jesus, e tudo mais lhe será acrescentado, né? Se você buscar Jesus de todo o coração, se você encontrá-lo, tiver uma experiência real com Ele, e por isso que nós colocamos aí um testemunho como o meu nesta noite, parte dele e da minha esposa amanhã de manhã, hoje de manhã na verdade, né? Por que o testemunho? Porque na verdade é isso, resumidamente é isso: quando vamos a Cristo e nos mantemos unidos a Ele, tudo mais nos é dado, inclusive pureza, inclusive vitória sobre o pecado. Bem, o que eu vou fazer essa noite aqui, na verdade, é abrir um arquivo, um baú, aqui diante de vocês. Eu vou contar algumas das minhas lutas. Não sei se vocês sabem, mas eu não nasci no lar adventista. Eu, na verdade, até fui darwinista no passado. Até meus 18 anos, eu cresci num contexto de uma religião política. Já vou contar em detalhes um pouquinho mais isso aí. De algum momento de dúvida com relação à Bíblia e à própria existência de Deus, talvez. Um agnosticismo light, quem sabe, seria o caminho. Mas enfim, com 18 para 19 anos eu tive uma experiência com Deus. Mas até ali eu acumulei um bocado de lixo na minha mente. Alguns talvez hoje leiam os livros, né, e veem o nosso trabalho na publicadora, e talvez se esquecem, né, ou se esqueçam de que eu já fui mais jovem, né, e também já passei por caminhos tortuosos e tive minhas lutas, assim como minha esposa também teve. Como foi possível mudar? A luta não acabou, vai até a volta de Cristo. Mas como foi possível dar essa guinada? Eu vou partilhar com vocês hoje aqui, dentre as muitas lutas pelas quais eu passei e passo, 3 delas, básicas, tá bom? Eu espero que isso lhe seja de proveito, de alguma forma. Antes, porém, eu vou assim, dividir essa minha grande luta em 2 grandes áreas: o aspecto intelectual e o comportamental, porque ideias têm consequências. Aquilo que você pensa, aquilo de que você se alimenta, de alguma forma vai se expressar no seu dia a dia, na forma como você vive, se relaciona e assim por diante. Então eu dividi assim basicamente em 2 frentes essa grande batalha. Na área intelectual, não foi fácil travar essa batalha. Hoje parece que é um
tempo já assim remoto e passou, né? Mas eu, quando começo a pensar de novo nisso, lembro que foi duro, né? E o aspecto comportamental. Só para introduzir, eu nasci em Criciúma, lá no sul de Santa Catarina. Aí tem uma foto da minha cidade, né? E com 15 anos eu recebi um convite para fazer parte de um grupo de jovens católico. E foi realmente uma experiência interessante. Participei de uma encenação de Natal, embora não pareça, eu sei, mas eu sou aquele do meio ali, e fui um dos reis magos naquela ocasião. Foi uma experiência interessante, poder assim me aproximar mais da igreja, de coisas mais espirituais, e depois disso eu acabei me envolvendo mais e mais com as coisas da igreja católica, participando de pastorais, pastoral da juventude, pastoral da comunicação, fazendo várias encenações, inclusive via sacra, né, que é aquele momento em que a igreja católica relembra a paixão de Cristo, né? E teve um ano especial que foi muito especial para mim. Eu fiz o papel de Cristo naquela ocasião. Carreguei pelas ruas uma cruz de eucalipto e fui crucificado, amarrado à cruz, ainda bem que não pregado, né? Só que naquela ocasião, aí está a foto, né? Eu tinha aí acho que 16 anos, aquilo mexeu muito comigo. Pela primeira vez em minha vida eu pensava ali, amarrado à cruz, no sacrifício de Cristo por mim, no que Ele tinha feito por mim, 2000 anos antes, praticamente. E mexeu tanto comigo que depois daquilo eu tinha tomado uma decisão, fazer teologia para ser padre. E era um grande sonho da minha mãe, inclusive. Eu fui para o seminário, passei lá uma semana fazendo estágio, conversando com os padres, recebendo palestras, mas que bom que havia lá um padre muito sábio que me disse o seguinte: Michelson, você ainda é muito novo, 15, 16 anos, volte para casa, termina lá o ensino médio, naquele tempo chamado segundo grau, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você ainda sentir essa vocação, esse desejo, volte para cá e nós vamos recebê-lo como aspirante ao sacerdócio. Eu fui para casa e não voltei mais, né? Na verdade, eu descobri que eu tinha vocação para outras coisas, queria na verdade casar, mas queria ainda colaborar, contribuir com a igreja, de alguma forma. Só que, naqueles anos 80, fim de anos 80, a teologia que dominava a igreja católica da América do Sul era chamada teologia da libertação. E era essa que nós, como grupo de jovens, abraçávamos. E você sabe que é uma tentativa de misturar marxismo com religião, com cristianismo, né? E não deu muito certo. O próprio Papa Francisco hoje foi totalmente contrário, como também o Ratzinger, né? A teologia da libertação, e silenciaram o maior mentor no Brasil dessa visão teológica, que foi o Leonardo Boff, hoje um ex-frei católico. Nós éramos seguidores de Boff, a minha geração, os meus amigos, né? E lamentavelmente, muitos dos meus amigos, hoje eu ainda tenho contato com alguns deles, se tornaram até ateus, se envolveram tanto com a política, com movimentos de esquerda, que acabaram perdendo a fé. Eu tive um outro caminho. Deus me encontrou num momento crítico e me mostrou outro caminho. Talvez eu estivesse do lado deles agora, desiludido, frustrado, vendo que aquilo tudo pelo que a gente lutou, tudo com que a gente sonhou hoje, deu em nada. Aquilo que é a nossa proposta de reino de Deus na terra, pela política, hoje é pura frustração, e meus amigos estão aí arrasados. Uma dessas pessoas, uma amiga, me procurou faz 2 anos, e tenho trabalhado com ela, orado muito por ela. Me mandou um e-mail que me emocionou, mas me deixou com muita pena também. Ela estava fazendo doutorado numa área de ciências humanas, e praticamente me clamava naquele e-mail dizendo o seguinte: olha, eu quero Deus de volta, eu o perdi. Eu fiquei feliz porque ela buscou a mim para reencontrar Deus, e desde então tenho trocado muitos e-mails, conversado, mandado livros, e ela, graças a Deus, recuperou a fé e está no processo de cura espiritual. Mas olha o estrago que essa teologia, que essa crença politizada fez em toda uma geração. Eu sou fruto disso também, mas como eu disse, Deus tinha planos diferentes, graças a Deus, para a minha vida. Só que, ainda naquele momento, além de ser adepto de uma teologia política, que não me dava respostas assim, muito concretas com respeito às grandes questões, né, de onde vim, de onde vou, por que estou aqui, eu também era darwinista, como eu disse, né? E para provar para vocês que eu era darwinista, deixa eu mostrar aqui um documento
Esse foi o meu primeiro livro que eu escrevi. Eu tinha 15 anos e pedi de presente para meu pai, de Natal, uma máquina de escrever. O senhor lembra, né? Esse tempo. Você sabe o que é máquina de escrever? Só no museu, né? Mas as minhas filhas, de vez em quando a gente vai lá, vamos à minha biblioteca, eu tenho lá um pequeno museu já, né? Minha primeira pendrive, primeiro disquete, lembra de disquete? É o meu primeiro celular, que era um tijolo, né? Eu guardo ali as minhas primeiras tecnologias, né, que hoje já são rudimentares, e cada vez me sinto mais um dinossauro. Mas quando vamos lá, as minhas filhas pedem para ver a máquina de escrever. Elas acham fantástico aquilo. Pai, mas que coisa moderna, você digita e já vai imprimindo ao mesmo tempo, né? É algo assim tremendo, né? Computador é obsoleto, você tem que digitar tudo e mandar imprimir, né? Mas enfim, pedi de presente aquela máquina e passei as férias de verão escrevendo um livro, Projeto Alfa. E o personagem principal do livro, eu gosto de desenhar também, eu estou aposentado no desenho, mas naquele tempo eu ainda desenhava, fiz a capa ali e tal. O personagem principal é o próximo passo da evolução humana. Olha que história. Graças a Deus nunca foi publicado, porque é ruim mesmo, assim, muito mal escrito, e está lá guardado numa caixa, as 7 chaves. Não peça emprestado, que eu não empresto. História da vida eu empresto. Esse livro eu recomendo, reflete meu pensamento hoje, depois de passar por um processo de evolução. Mas esse aqui, deixa para lá, está ali só como documento. Darwinista, adepto da teologia da libertação. Pensa como era a minha cabeça. Você consegue imaginar? Meus pais têm uma casa de praia lá na praia do Rincão, que é uma praia que fica no litoral sul catarinense. Essa foto aí é de lá. E eu gostava de, no fim da tarde, caminhar por ali. E frequentemente, quando o sol estava se pondo, eu me deitava na areia, sozinho ali, e ficava olhando as estrelas aparecerem no céu. E muitas vezes eu ficava ali me perguntando aquelas perguntas básicas, fundamentais, né? De onde eu vim? Eu via toda aquela ordem no cosmos, no universo. Eu sempre gostei de ler sobre ciência, sobre astronomia, né? E eu sabia que tudo aquilo era resultado de uma ordem, de leis, de constantes universais finamente reguladas. Mas eu não conseguia compatibilizar esse tipo de coisa, ordem provinda de uma explosão cósmica, um caos, porque explosões eram caos, né? De uma expansão caótica. Como que o universo pode provir de uma explosão se o que eu vejo é ordem? Eu não conseguia entender, mas eu aceitava o Big Bang pela fé. O evolucionismo eu fiz depois do curso técnico de química, e quanto mais eu estudava, mais eu via complexidade, ordem, regularidade, e não conseguia compatibilizar isso com acaso cego, com mutações casuais ou coisa que o valha. Não dava. E eu estava numa situação bem complicada, beirando a descrença. Foi quando realmente Deus me encontrou. No ensino médio, eu conheci um jovem que eu não sabia, era adventista, e nós nos tornamos amigos, começamos a conversar, e ele me ofereceu estudo bíblico, eu aceitei, mais por curiosidade, mas eu não queria dar o braço a torcer, eu queria mostrar que ele estava errado, e eu comecei a ver que eu estava errado, eu comecei a cair do cavalo frequentemente, e depois de 2 anos e meio de estudos, esse jovem loiro aí, que é o meu pai na fé, o Vanderlei Ricken, hoje ele é bibliotecário no IACS, nosso internato lá no Rio Grande do Sul. Devo muito a ele. Devo a ele a coragem que ele teve de me desafiar a conhecer a palavra de Deus. Então ele é muito mais do que amigo para mim. Eu devo a ele o fato de estar aqui agora falando para vocês. Devo a ele essa guinada. Claro que eu devo a Deus em primeiro lugar, eu tributo a Deus, mas ele foi um instrumento para fazer com que Deus me guiasse para um outro caminho e mostrasse: existe esperança, existem respostas, né? Existem respostas para essas dúvidas que você tem. Você não vai encontrá-las no darwinismo, nem tampouco na teologia da libertação, mas na palavra de Deus você encontra a resposta. Você encontra ali a resposta para a pergunta: de onde vim, para onde vou também, né? E quem sou eu? Quem é você em toda essa realidade cósmica? Quem é você? Por que você está aqui? E eu encontrei as respostas. Mas ali a luta começou. Uma natureza que talvez eu nem tivesse muita consciência de que existia, eu descobri que existia. A natureza espiritual. E eu comecei a travar lutas intensas com coisas que antes não eram um problema para mim. Música, cinema, dieta, e por aí vai.
Sabe, se você é adventista já há um bom tempo, você talvez tenha se acostumado já com essa mensagem. Como eu também corro o risco de pensar assim, porque já sou adventista há 20 anos. Fui batizado em 92, fim de 91. A gente se acostuma, mas quando você tenta voltar no tempo e lembrar quando você não era, ou se você é recém-converso, talvez seja mais fácil. Você vê como essa mensagem é poderosa, como ela mexe lá dentro, né? E ela muda nossos pensamentos, nossa estrutura. Ela é tremenda. Se você pensar bem, ela é tremenda. E aí começa essa luta, né? Esse negócio tremendo contra um mundo de influência que antes eu era cego para perceber. Tenta abafar nossos pensamentos, tenta conter esse despertar que Deus quer promover na nossa vida. O diabo quer fazer isso. Ele tenta nos acorrentar de várias maneiras, entre as quais a mídia, a dieta, os relacionamentos, os vícios. E a minha luta por libertação também não foi fácil. Primeiro ponto está aí, ó. Eu sou do Sul, né? E o pessoal do Sul gosta de umas coisas assim, né? Não que eu gostasse tanto assim de churrasco e tal, mas no momento, olha só que coisa interessante. Quando eu fui fazer minha faculdade de jornalismo na Federal de Santa Catarina, eu fui morar numa pensão. Não tinha tantos recursos para um apartamento e tal, eu fui morar numa pensão. E eu tinha como vizinho de quarto 2 jovens adventistas que adoravam ler um livro especial, intitulado Conselhos sobre Regime Alimentar. E viviam lendo isso para mim. Eu comecei a pensar, esse negócio é sério, né? Como ela fala desse assunto aí e tal. E eu resolvi, vou parar de comer carne. Fácil, né? Só que eu não morava mais com a minha mãe para fazer comidinha para mim. Eu morava numa república. Eu tinha que economizar dinheiro. E eu me alimentava no restaurante universitário, cujo preço lá do alimento era R$1,50, R$1 naquela época mesmo, né? Então eu tinha que comer lá. Mas só que no restaurante universitário eu já tinha dispensado o feijão, porque tinha toucinho de porco. Toucinho é de porco, na redundância. Tinha toucinho lá no feijão. Não podia comer. Eu já estava comendo só arroz branco, arroz puro ali com salada e bife quando dava para comer. Resolvi parar de comer carne. Larga o bife, arroz e salada. Eu ia morrer. E de fato, quando a minha esposa me conheceu, como ela me ama, ela conheceu o Michel Esquálido. Eu era muito magro, né? E eu pensei, mas Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? E eu entendia que era, mas Deus é bom demais. Porque Ele foi abrindo as portas. Eu morei aí 7 anos em Florianópolis, lá que eu fiz a minha faculdade. Aí está a foto do campus da UFSC, Federal de Santa Catarina. E aí descobrimos que havia sido recém-aberto um restaurante vegetariano ali no campus. Só que era cara a comida em comparação com o restaurante universitário. Mas o que aconteceu? Aqueles 2 amigos e eu nos juntamos. E aí cada dia um ia ao restaurante com uma marmitona assim, um tupperware, né? Enchia até a tampa aquilo, pagava uma refeição, levava para a pensão e repartíamos em 3. E dava para comer tranquilamente aquilo. Comecei a ganhar peso, comecei a ganhar cor. Nesse momento que minha esposa me conheceu, na verdade. Mas, por que eu conto isso? Não para dizer que foi difícil deixar de comer, porque para mim não foi tanto assim não. Para alguns até mais. Foi difícil o momento em que Deus me mostrou que eu deveria deixar isso. Mas Ele abriu as portas. Quando a gente decide, quando a gente deseja e coloca nas mãos de Deus, Ele possibilita. Esse é o ponto. Eu não sei qual é a tua luta. Pode ser dieta também, como foi a minha nesse momento. Não foi a coisa mais forte, eu vou mostrar coisas mais difíceis. Mas é isso o seu ponto, é esse o seu ponto. Coloca nas mãos de Deus. É na área sexual, é na área comportamental, não sei. Coloca nas mãos de Deus isso, porque Deus Ele dá condições. Ele transforma o paladar. Hoje eu não sei como eu conseguia comer essas coisas, né? É mais ou menos assim, né? Como eu vi lá no Facebook, antes de mostrar aquela foto no Facebook, alguns textos interessantes. Olha só o que ele mais escreveu aí nesse texto, né? O uso comum de carne de animais mortos tem tido influência deteriorante sobre a moral, bem como na constituição física. Olha só, dieta afeta a moral. Estamos falando sobre pureza. Então tem tudo a ver também com o estômago, né? A má saúde em uma variedade de formas, caso fosse rastreada até a causa, mostraria o seguro resultado da alimentação cárnea. Mais, conselhos sobre regime alimentar. Página 403. A alimentação cárnea é prejudicial ao bem-estar físico e devemos aprender a passar sem ela. Os que estão em condições de seguir, quem
pode fazer isso. Eu acho que no Brasil é mais fácil até, né? Temos tanta coisa para comer aqui, né? Mas enfim, os que podem fazer isso, mas se atêm às suas preferências, mas eu gosto, eu quero, comendo e bebendo o que lhes apraz, dá prazer, pouco a pouco se tornarão os cuidadosos das instruções que o Senhor lhes deu no tocante a outras verdades. Se eu desconsidero aquilo que é claro e que eu posso fazer, por que Deus vai me dar mais luz? Outras áreas serão afetadas também por essa desconsideração, independentemente de qual seja a sua luta. Então, recebeu luz? Procure praticar, peça força para Deus. Um dia eu estava viajando e encontrei na livraria esse livro, Magra e Poderosa. O que me chamou a atenção foi esse splash aqui, ó, que dizia o livro mais vendido naquele tempo na lista lá dos best-sellers do New York Times. Mas que coisa interessante, um livro sobre dieta e perda de peso sendo tão vendido. Eu comprei. Mas como é que eu ia ler isso no avião? Com essa capa, Magra e Poderosa. Eu tentei ler discretamente, assim, né? Baixei assim, e fui lendo bem discretamente, e o livro me surpreendeu. Bacana. As autoras são duas ex-modelos. Eu pensei que eu escrevesse sobre Pequeno Príncipe e tal, não é preconceito, mas não. Tremendo livro. Elas buscaram fontes, né? Pesquisaram, e há um capítulo ali que reforçou mais ainda a minha decisão de permanecer longe de carne de animais mortos, como diz Ellen White. No capítulo Carne Podre, olha que forte, né? Elas falam sobre os matadouros, sobre as condições sobre as quais os animais são mortos, e isso para mim é forte também. Não só a questão da saúde. Para mim o que mais pesa como criacionista é saber que animais foram submetidos, né, à tortura para que eu pudesse satisfazer meu paladar. Eu não acho isso muito correto. Não acho que o meu estômago seja tão importante assim, né, a ponto de permitir certas coisas. E o capítulo é muito claro, assim, muito explícito com respeito a essas coisas. E me surpreendeu realmente, né? Mas enfim, essa é a figura que eu achei lá no Facebook e faz pensar, né? Você se alimenta do quê? Vai se alimentar do quê? Da vida ou da morte? Busque luz a respeito, tome decisões equilibradas, faça isso com muito bom senso, muita tranquilidade, não porque eu estou falando ou porque você está sendo agora, de repente, movido por um arroubo de sentimentos. Não, faça isso com muita sabedoria e orientado por Deus. Mas enfim, o segundo ponto da minha luta que eu quero partilhar tem que ver com isso aí, ó. Olha que coisa. Sou eu, cercado pelos meus 2.500 gibis de super-heróis. Eu falei que ia abrir o baú aqui, né? Antes de me tornar um leitor viciado em livros, eu fui um leitor viciado em história em quadrinhos. Marvel, DC Comics, Wolverine, Superman, X-Men, tudo isso aí. Que hoje faz sucesso em filmes, mas naquele tempo não tinha, a gente sonhava com isso, mas era só gibi. E eu gastava toda a minha mesada em histórias de quadrinhos. Guarda-roupa, metade era só para história de quadrinhos. Colocava em plástico, guardava e tudo mais. Me desfazer disso aí não foi fácil. Uma luta. Eu gosto de desenhar, então ali com os gibis eu aperfeiçoei o desenho. Gostava das histórias. Gostava de colecionar. Tinha desde o número 1 as revistas do Homem-Aranha, do 1 até o 100. Comprava em sebos as que eu não tinha. Era assim o negócio. E leitura depois de livros de ficção científica e filmes também. Era outra especialidade. Especialmente a série Star Trek, Jornada nas Estrelas. Meu sonho era ser capitão da Enterprise. Não deu. Mas pastor, me corrija se eu estou errado, mas quando eu for para o céu, eu quero construir uma nave espacial. Eu sei que eu não vou precisar, porque a gente vai poder voar sem nada, né? Com as nossas asas, né, e tal. Mas eu tenho vontade de construir uma nave espacial lá. Será que dá? Teremos a eternidade pela frente. Lá eu vou ser capitão de uma nave. Aqui não dá. Está muito longe, não chegamos nem a Marte ainda. E ali eles viajavam em velocidade de dobra espacial, cruzavam a galáxia. Mas é uma tristeza, porque na verdade, sabe o que isso me causava? Isso aí. Frustração e ilusão. Eu sei que mulheres que leem, por exemplo, eu não sei se hoje existe ainda, mas aquelas revistinhas Sabrina, aquelas, né, novelas e tal, sentem a mesma coisa, porque elas vivem no mundo de faz de conta, tudo imaginário.
Quando cai na real, frustração. Eu acabava de ler um gibi do Superman e me sentia um rato. Eu não posso voar, eu não tenho visão de raio-x, eu não sou invulnerável, se eu caio eu ralo o joelho. Que adianta? Que vida chata, que vida triste. Me colocava para baixo. Assistia esses filmes de ficção, pensava, eu nasci no século errado. Eu queria ter nascido naquele tempo em que existiam phasers, viagem, teletransporte. Eu ficava frustrado. E é isso que o diabo quer. Hoje eu sei. Só que ele usa um cardápio vasto, né? Para mim eram essas coisas, para outros são outras coisas, mas sempre a intenção é tirar você da real e deixá-lo frustrado com a vida de verdade, afastá-lo da esperança verdadeira, né? Essa semana eu li que um cientista da NASA ganhou um salário pompudo para estar lá pesquisando. Ele disse o seguinte: olha, é possível que nós estejamos vivendo uma espécie de grande videogame, Matrix. Olha, o cara ganha uma fortuna para ficar lá pesquisando e dizendo umas bobagens dessa. É possível que estejamos vivendo um grande videogame, que a vida seja uma ilusão. Se você falar que você crê em Deus, eles vão rir de você. Mas o cara fala com toda a sua autoridade que a vida é um videogame, e tem gente que publica ainda e leva a sério. Absurdo, né? O diabo quer tirar a gente do centro, do pensamento real, da vida real, tornar a vida algo desgraçado. Ela é, de fato, né, em grande sentido, mas nós temos uma esperança. A esperança é em Cristo, vida eterna, o céu, onde as realizações serão reais. Mas ele quer que nós olhemos para essas coisas e desviemos o foco. Eu estava perdidinho, frustrado, deprimido por ler essas coisas. Bom não, mal. Há uma terceira frente de batalha. O que é isso aí? Sala de cinema. Sabe, naquele tempo, quando ainda era católico, o nosso programa de domingo era ir à missa das 7 e pegar o cinema das 8. Eu lembro que uma vez até tentei ser uma espécie de reformador, quando eu estava já no processo de conversão. Gente, vamos levar para a missa a Bíblia. É tão bom andar com a Bíblia, né? Os crentes fazem isso. Vamos levar? Aí os meus amigos, mas como? Se a gente levar a Bíblia para a igreja, depois vamos para o cinema com a Bíblia, vamos para a balada com a Bíblia? Não dá, não combina. Então não dá para levar a Bíblia. E eu ficava triste. Outra coisa, né? Como a gente esquece. Uma das coisas que mais me deram prazer de me tornar adventista é poder carregar a Bíblia para a igreja. Hoje você talvez nem avalie o que significa isso, porque você leva a Bíblia todo o tempo, não está acostumado com isso. Mas olha, quando eu me apaixonei pela Bíblia, estudei a Bíblia e pude carregá-la para a igreja, que coisa gostosa, que prazer e que orgulho poder abrir a Bíblia na igreja, que coisa boa, né? Dê valor a isso, porque há muitas pessoas que gostariam e talvez não possam. Naquele tempo eu queria fazer isso, mas os meus amigos não deixaram. Não, como é que eu já para o cinema? Bom, cinema não foi fácil deixar disso também. Era um dos meus maiores prazeres. Assistir Star Trek na tela do cinema, que coisa fantástica, né? Mas, olha só, o último filme que eu assisti no cinema, antes de ser batizado, olha que escolha. Faça o favor, né? Lá fui eu com meus amigos para o cinema, meu último filme, Ghost. Esse filme inaugurou uma onda de filmes espíritas que dura até hoje. É uma enxurrada, né? Que veio depois aí começo da década de 90. Interessante, do que eu me lembro é o seguinte: eu já sabia que os mortos estão dormindo na sepultura, ou onde quer que tenham morrido. Ou seja, estão inconscientes. Eclesiastes, né? Deixa muito claro isso. Salmo 146, Paulo em Tessalonicenses, enfim, a Bíblia é muito clara em vários textos que os mortos dormem, estão inconscientes. A alma é o próprio ser humano, o espírito é o pensamento, o sentimento, enfim, não há nada que seja imortal dentro de nós e que se desprenda depois do corpo. Isso é paganismo grego, né? Eu sabia de tudo isso, porque já tinha estudado, mas fui assistir um filme e saí chorando, emocionado. Interessante, né? Isso é para pensar. Por que racionalmente eu sabia que estava tudo errado aquilo? Era uma mentira só. Mas emotivamente fui abalado. Porque esse é o poder do filme. Esse é o poder da mídia. Ela manipula nossas emoções. É mais forte do que a razão. E aqui, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu já adianto, né? Aqui entra uma coisa perigosa, especialmente para os adventistas, porque nós somos muito prepotentes. Sabiam disso? Nós somos que nem Lúcifer no céu e Eva diante da árvore. Eu conheço a verdade. Eu sei o que eu penso. Eu
estudei em escola adventista, grande coisa sim, mas nesse sentido não é nada, porque se você comparar a sua inteligência com a de Lúcifer, não somos nada. Comparar a sua inteligência com a de Eva, recém-criada, não somos nada. Ela era muito mais inteligente que nós todos aqui, mas ambos caíram. Judas era o mais preparado dos discípulos, caiu. Por quê? Prepotência. Eu posso, eu consigo, eu entendo. E aí vai assistir Ghost no cinema. Não dá. Vai se expor a algo que foi criado com muito dinheiro por pessoas muito inteligentes para manipular os seus sentimentos. E uma vez que mexa com os seus sentimentos, deixa a razão para lá. O que mais conta é o sentimento. Interessante, não? Esse fenômeno eu vivi. Mas enfim, depois eu parei de assistir aos filmes no cinema e Deus me mostrou coisas muito mais interessantes, reais, né? Esse livro aí, Televisão Subliminar, Juan Ferrer, ele escreveu o seguinte, ó: não é estranho que Hollywood fosse comparada com Meca e que os cinemas fossem comparados com os templos. Interessante esse pensamento, hein? Em todos esses contextos, Meca, templos, cinema, os espectadores se abrem para uma revelação que lhes é dada, acolhem em atitude de êxtase a força sagrada, veneram com devoção seus deuses e deusas, recebem com fé mensagens que conferem um sentido às suas vidas e acolhem com reverência os modelos de vida que lhes impõem. Mas é desta forte conexão com a emoção e com o inconsciente que as imagens incidem nas crenças e nos comportamentos. São reguladoras da conduta, veículos privilegiados para a implantação de modelos de vida. É mais do que entretenimento, gente. É mais do que apenas 2 horas de passatempo. A ideia é impor um modelo de vida. É bater tanto ali que aquilo que o Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, dizia: uma verdade repetida 1000 vezes torna-se uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. É esse o projeto, é esse o propósito: incutir em você ideologias que se expressem no modelo de vida. É isso que ele está dizendo aqui, né? E você vê que lá no cinema, tanto quanto nos templos, há uma necessidade de adorar. E curiosamente, os atores são chamados de ídolos, astros, estrelas, né? Olha a linguagem aí usada, né? Olha só, numa sala de cinema, com aquela tela gigante, som, surround, né? Tudo escuro, a intensidade do som chega até 90 decibéis. Você pode ter o melhor home theater em casa, dificilmente você consegue igualar isso aí. 90 decibéis. O grave disso aí é tão intenso que só por atravessar seu corpo ele já mexe nos cílios lá da cóclea no ouvido interno. Mexe, tanto que o equilíbrio é abalado, né? Então veja, aliado ao efeito surround, a noção de equilíbrio é muito diminuída, causa tontura. Quanto menos submetido a isso, mais tonto se sente. Esses dias a gente experimentou isso lá em casa. Nossas filhas experimentaram isso. Nós fomos assistir aquele Aventuras de Pi, filme aí novo e tal. Fiquei até em dúvida se eu devia recomendar, porque eu não sei também se vale a pena, mas enfim, tem lá algo de interessante. Mas elas assistiram conosco e as duas disseram: pai, eu estou me sentindo tonta. Interessante, né? Eu talvez esteja já dessensibilizado, porque eu assisti muito essas coisas até mais agitadas, mas para elas, aquilo que elas não estavam acostumadas a ver, as deixou meio perturbadas assim. Olha que coisa. Mas em casa, ali juntinhos, né? Não era tudo escuro, uma tela muito menor. Interessante. Por que dá tontura? Porque o nervo auditivo, ele passa bem perto do nervo vago, que vem do estômago. Então os impulsos ali, eles estão próximos e há uma relação. Por isso, talvez mal-estar, náusea e até tontura. Há pessoas que passam mal mesmo quando assistem certos filmes, né, na grande tela, especialmente se for em 3D ou 180 graus. Interessante isso. Além do estímulo auditivo, você tem o super estímulo visual. Sobre tudo isso, é uma carga tremenda sobre você. Não dá para dizer que assistir em casa e na tela do cinema é a mesma coisa. Espero que você esteja percebendo já isso aí. Além disso, olha só, sons e imagens podem provocar variadas reações no organismo. Por exemplo, filmes que contenham cenas de suspense, terror, guerra, mortes, geram uma reação de estresse. Por quê? Porque
O estresse foi nos dado por Deus, eu creio que como uma defesa pós-pecado, na reação de fuga, né? De preparo para fuga, lutar ou fugir. Para isso que serve, adrenalina, o estresse e tudo mais. Por poucos minutos, ninguém suporta tanto tempo. Mas agora pensa num filme que te joga nessa situação por 2 horas. O que vai acontecer? Né? Adrenalina, noradrenalina, cortisol sendo secretados no seu cérebro o tempo todo, né? E lembre-se que apenas 20% desses estímulos passam pela área consciente. 80% tem que ver com a área inconsciente do cérebro, então é processada de forma inconsciente. Você não tem controle sobre a liberação de neurotransmissores em seu cérebro, isso é automático, depende dos estímulos que você recebe. Olha que coisa. Agora veja só, se neurotransmissores como dopamina, que é aquele hormônio que dá o prazer, a sensação de bem-estar, né? Deus nos deu isso aí para ser usado com coisas lícitas. Amanhã à tarde vamos falar do aspecto sexual. Está envolvido, mas se for com coisas lícitas, ótimo, é uma droga natural, bem-vinda. Com coisas ruins já se torna perigoso. Então, dopamina, adrenalina estimulam de maneira mais demorada o centro do prazer, isso leva ao estado de dependência. Já ouviu falar sobre isso? Dependência e tolerância, desejo de repetir a experiência e necessidade de doses cada vez maiores para produzir o mesmo prazer. O nome disso aí na verdade é vício. E há pessoas que são literalmente viciadas em filmes de ação, especialmente dopamina, cada vez doses mais fortes. Filme de terror, não conseguem ver coisas mais light, porque acostumaram o seu cérebro a sentir prazer com coisas não lícitas. A escolha é sua, mas a reação lá dentro já não é mais sua. Quando você bebe um copo d'água, você escolheu beber, beleza, mas a partir do momento que você colocou para dentro do seu corpo, você não tem mais controle. Ele vai se transformar em outras coisas, né? Vai ser assimilado pelas células, vai fazer parte do processo metabólico, enfim. Ali dentro, esquece, não é mais com você, é inconsciente. De igual ou de semelhante maneira, os impulsos que entram por suas janelas da alma, como diz Ellen White, ouvidos, boca, olhos, você escolhe se submeter a eles. Mas no momento que entram, esqueça, o processo passa a ser quase que inconsciente ali. E vão ter seu efeito ali, de acordo com a escolha que você fez. Aqui é interessante, ó. Quando você se submete a esse tipo de coisa muito estimulante, né, há um anestesiamento da consciência. Por quê? Há uma região cerebral chamada locus coeruleus que ordena a produção de noradrenalina lá no lóbulo frontal. Você já deve ter ouvido falar sobre lóbulo frontal. É aquilo que mais nos diferencia dos outros seres vivos com que partilhamos a Terra, né? Os animais. Eles não têm o lóbulo frontal tão desenvolvido quanto nós. E ali a sede da razão, dos pensamentos conscientes, da moral, enfim. Ali então ela é inundada de noradrenalina e isso causa um anestesiamento do cérebro, das funções racionais, conscientes. O que acontece então? Quando você assiste essas coisas, se submete a coisas muito estimulantes, você se sente anestesiado. E aí entra tudo com muito mais facilidade. Conteúdos, ideologias, você está com a guarda baixada. Você não está com a razão forte o bastante para suportar aquelas coisas. Eva foi anestesiada também. Pela beleza e luz da serpente, pela beleza do fruto, pelas palavras dela, tudo era muito inebriante. E ela acabou cedendo à sua racionalidade. Hoje ele faz a mesma coisa, só que muito mais fácil, porque nós somos muito menores do que Eva, muito mais frágeis do que Eva. O espectador assíduo do cinema acaba por achar monótono tudo que é abstrato ou estático, como os livros. O indivíduo acaba necessitando de sobrecarga sensorial para se sentir vivo e gratificado. Por que é tão difícil para os viciados em filmes pegar a Bíblia e estudar? Por que para mim, no começo, não foi fácil gostar da Bíblia? Sabia disso? Quando eu me tornei adventista, no começo não era fácil, acostumado a ler o quê? Gibi, história em quadrinhos, livros de ficção, eram muito mais legais para mim do que a Bíblia. Foi um processo. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia. Não passo um dia sem lê-la. O que aconteceu? É a mesma Bíblia daquele tempo de hoje. Eu ganhei um caminho a Cristo do meu pai na fé naquele tempo, eu não consegui ler. Achei intragável. Nossa, a mulher escreve de um jeito difícil. E admitamos, a tradução é realmente um pouco antiga. Estamos pensando, já estamos trabalhando nisso aí, não se preocupe. Mas enfim, não posso dizer muito mais que isso.
Mas o fato é que quando eu peguei o Vereda de Cristo, era esse nome ainda, Vereda, o que é isso, gente? Eu não conseguia ler aquilo. Hoje eu sou apaixonado por caminho a Cristo. O que mudou? O livro ou eu? O livro é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu considero essa leitura hoje muito mais valiosa. Mas isso é um processo. E eu preciso constantemente pedir que Deus mude meus paladares, né? Não só da boca, literalmente, como também paladares mentais, né? Quem assiste muito filme de ação, essas coisas, não tem prazer na leitura da Bíblia, de livros e assim por diante. Na tela do cinema, está envolvida ali, a tela do cinema envolve a visão fóbica, que é a visão central, e a visão periférica, ou seja, você tem a máxima recepção de informação. Sabe o que é midríase? Dilatação da pupila. Ali é escuro, né? A sala de cinema é escura, então é uma dilatação da pupila. Quanto mais pupila dilatada, mais informação entra. E quanto maior a tela, menos área de escape em volta, mais informação entra. Então não me diga, por favor, que assistir um bom filme em casa é como assistir um bom filme no cinema. Não é. E um mau filme, então, nem se fala. Só que o problema é o seguinte, né? Se não fosse só essa questão sensorial, neurológica e tudo mais, o fato de ir já se acostuma a um hábito que acaba depois se aprofundando. Ninguém se torna um alcoólatra bebendo um barril. Ele começa bebendo um copinho, né? E assim você vai lá ao cinema assistir um bom filme, e depois aquilo vira um hábito, e daqui a pouco você não tem mais nem critério para assistir o que mais. Há diferença de assistir em casa? Sim, há. Veja só, eu falei de área de escape visual. Em casa a tela sempre vai ser menor, e você terá áreas em volta, que a gente chama de área de escape visual. Você terá distrações, alguém levanta, vai ao banheiro, acende uma luz, o cachorro late, né? No cinema isso não pode acontecer. Vai ter gente reclamando, só se você levantar já reclamou, né? Então, em casa você não tem a sua visão fóbica e periférica envolvidas na tela, totalmente, e nem tampouco todos os seus sentidos captados pela tela, hipnose. Não, você ali tem distração. Se encontrar que o controle está em casa nas mãos de quem? Na sua mão. Você pode parar se não gostar do filme. Você pode pular uma cena, você pode interromper se não valer a pena. No cinema é complicado. Não vai fazer isso. E às vezes é constrangedor sair dali, dá licença, não gostei do filme, estou indo embora. É mais complicado, né? Um quarto da configuração cerebral está voltada para a visão. Sabia disso? Um quarto de tudo que você processa tem que ver com a visão. Então imagina o poder realmente quando você se submete a essas imagens na grande tela. Eu vou deixar aqui uma tarefa de casa, não precisa ser hoje não, tá? Você vai se descansar daqui a pouco. Mas, por favor, leia em algum momento esse artigo, consulte, né, este blog, que está lá no blog Criacionismo, é o blog Sugestão de Filmes. Eu tenho ali colocado alguns filmes que eu considero bons, que valem a pena a gente gastar 1h30, 2 horas para assistir. Já tem uns 10 ali, não, estou brincando, tem um pouco mais. Mas não é fácil realmente garimpar filmes bons nesse mar de coisas ruins, né? Mas se você quiser uma sugestão para um sábado à noite e tal, eu diria, vale, né? E não se esqueça que além de toda essa questão sensorial, neurológica, nós temos também que pensar na questão dos valores hollywoodianos versus valores bíblicos, tá? Porque Hollywood tem uma agenda com uma série de ideologias: homossexualismo, darwinismo, espiritualismo e por aí vai, vários ismos, né? Que competem com o cristianismo. Hollywood tem essa agenda e a gente não pode ficar se submetendo a isso o tempo todo, porque acabaremos tendo nossos padrões, princípios alterados. Ok? Fica aí para pensar, analisar se vale a pena ou não vale. A sua mente é muito preciosa para Deus e para você. Ela precisa ser guardada, cuidada. E a terceira e última batalha. Antes deixa só eu fazer uma conclusão desse ponto aqui com vocês. Olha só. Se você comentasse com um amigo que você iria se dirigir a uma reunião com indivíduos com quem jamais se encontrou antes, em um salão fechado, escuro, com som alto, que compromete seu equilíbrio corporal, contemplando fixamente um único ponto de luz que envolve toda a sua visão, sem escape visual, por cerca de 2 horas, com suas emoções em seu limiar, seu extremo, acolhendo mensagens, filosofias e roteiros cuidadosamente elaborados para gerar um estado de êxtase em você, o que o seu amigo ia falar para você? Você acha? Cara, sai dessa. Isso aí é roubada, é perigoso.
Mas é exatamente isso que fazem aqueles que vão ao cinema. Fica aí para pensar. Último ponto da minha luta pessoal, que não foi fácil também. A luta com as preferências musicais. Eu era fã também do rock brasileiro, rock progressivo, rock anos 80. Anos 80 já faz tempo, né? Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, essas bandas aí que fizeram muito sucesso, algumas ainda existem, né? Mas era isso, eu lia gibi ouvindo rock. Era o meu passatempo. Ou então ouvia rock e depois ia assistir um filme daqueles tipos lá, né? Era isso aí, minha mente estava, como diz aí, o pessoal está dominado, né? Está dominado. Agora, se eu já me sentia deprimido porque eu lia Superman e me sentia um rato, imagina ouvindo letras como estas aqui. Olha ali. Nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Sem motivos, sem objetivos, estamos vivos, isso é tudo. Nossa, mas que coisa mais relativista, né? A finalista, né? Vamos embora, segue, deixa a vida me levar, como diz uma outra cara, né? Não tem propósito a vida, vai levando. Eu ouvia isso insistentemente. Outra letra. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Hoje eu não penso assim, graças a Deus. Hoje eu sei que o para sempre é para sempre mesmo. Mas ele me dizia, o relato russo, que um dia o para sempre sempre acaba. E que um dia a gente acreditou que tudo era para sempre, mas não é. Acaba. Triste, né? Outra dizia assim: quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite você pode chorar. Há uma luz no túnel para os desesperados. Há um cais no porto para quem precisa chegar. Só que eu estou na lanterna dos afogados. Estou te esperando. Vê se não vai demorar, vem se afogar comigo. Tristeza, né? Você percebe o tom das músicas daquele tempo? Hoje está melhor, né? Eu publiquei no meu blog um artigo que eu achei muito bom de um jornalista, semana passada, eu acho. É o sertanejo universitário e a época da... Como é que é? Crise monossilábica, algo assim. É só tchu, tchá. A coisa degenerou tanto que isso aqui era bonito. Perdoem minhas novas gerações, mas vocês estão numa situação muito pior que a minha. Ainda tinha poesia naquele tempo, apesar de ser triste, deprimente, mas ainda tinha poesia. Hoje, não tem mais nada. Sertanejo universitário. Música se convida o cara nem ir para aula. Não vai fazer prova não, fica na balada. Que é isso? Que mundo? E fala em evolução. Eu vejo a degeneração, né? Outra. Não, chega. O que isso me trazia era depressão, inconformismo e desesperança. Eu me tornava inconformado com o mundo, mas não sabia o que fazer. Eu tenho que acabar com esse mundo, abalar o mundo, revolucionar, mas o que eu faço? Aí eu me sentava num canto e chorava. O que eu posso fazer? Já não era o Superman. Agora as músicas dizem que eu estou na lanterna dos afogados. Aí só faltou alguém me dar uma corda assim, ó, usa. Triste, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre música aqui, né? Olha só. Virou filme, né? Faroeste Caboclo. Essa música tem 9 minutos, eu sabia de cor. Eu acho que ainda hoje, se eu quiser puxar a memória, eu consigo falar de novo. Eu não quero. O poder da música, hein? Percebe? Como a música pode trancar informações, ideias, sentimentos. 9 minutos do meu HD cerebral eram ocupados por uma música que só falava de desgraça, de morte, de vida trágica, de drogas. Que coisa, né? Tá lá. Às vezes eu invejo os que nasceram na igreja, às vezes. Por outros aspectos, talvez nem tanto. Mas vocês, e que vocês que são bem novos ainda, né? Tem uma vantagem sobre nós que somos um pouquinho mais velhos. Eu nem tanto, porque eu sou Jael, que é o mais velho, né? Mas você tem um HD com menos bagagem acumulada. E o diabo tem menos poder de acessar coisas aí dentro do que tem na nossa mente, na minha mente. Eu não sei se alguém aqui sabe de cor Faroeste Caboclo. Espero que não. Mas está lá na minha memória, ocupando espaço. Quando Jesus voltar, eu sei que isso vai ser apagado, deletado, definitivamente. Mas ainda está lá, até ele voltar. E isso envolve uma luta, né? Isso envolve uma comunhão constante com Deus. Porque se houver um vacilo aqui, esse lixo vem à tona. Então, se você nasceu na igreja, é bem novo ainda, para que colocar lixo ali dentro? Para que se incomodar com isso? Mantenha o seu HD limpo,
puro, sem esse lixo todo, né? Não vale a pena, só incomoda, só atrapalha, tá? Vamos lá. Por isso que o Andrew Fletcher, no século XVIII, dizia o seguinte, ó: deixe-me escrever as canções de uma nação e não vou me preocupar com quem escreve suas leis. Exatamente isso. Com música pode-se dominar as pessoas mais do que com as leis, né? Você acha que... Deixa eu avançar um pouquinho, porque o nosso tempo também está correndo. Eu quero passar por uma... isso aqui eu tenho que contar, peraí. Por que eu mudei de estação? Um dia eu estava vindo da faculdade, cansado, com a mente esgotada, e eu queria mais chegar em casa e relaxar. Meu conceito de relaxar era deitar na cama, ligar numa FM dessas populares aí, e ficar curtindo lá umas músicas de FM. Esse é o meu conceito. Já não lia mais gibi, já evitava certos filmes, e agora ainda ouvia música secular. Acho que meu pai na fé faltou me ensinar um pouco sobre isso aí. Eu já era convertido, mas ainda ouvia essas coisas. Um dia, eu estava ali deitado ouvindo aquela FM e me senti incomodado, como nunca antes. Comecei a prestar atenção nas palavras do locutor, na letra daquela música, e peraí, mas isso aqui é lixo, gente. Não tem nada a ver com a vida que agora eu estou abraçando, né? Vida de um cristão adventista. E eu fiquei incomodado mesmo. Eu não posso continuar ouvindo isso. Pouco tempo depois, participando de um pequeno grupo com meus amigos adventistas universitários, estudando o livro Mensagens aos Jovens, eu me deparei pela primeira vez com a seguinte citação que mexeu comigo. Ellen White viu anjos voando em torno de uma casa. Jovens estavam ali reunidos e ela disse que ouvia-se ali som de música vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos naquela casa, mas o que ouvem? Uma canção, uma frívola cantiga própria do salão de baile, como aquelas que eu ouvia na FM. Música para dançar, música para salão de baile. Veja, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos se afastam da cena, tem tristeza no semblante. Não, eu não queria entristecer os anjos que agora eu sabia estavam comigo. Eu não queria que os anjos fossem embora, porque a música que eu ouvia não tinha nada a ver com eles. E eu decidi não mais ouvir músicas seculares. Destruí minhas fitas cassete, sabe o que é isso? Naquele tempo o CD era meio caro ainda. Eu, estudante sem recursos, tinha minhas fitas cassete que eu gravava na FM. Chegava no finalzinho da música, o locutor falava e ficava com raiva. Hoje eu estava gravando. E ele fala, traz o nome. Deixa eu falar o nome da rádio. Jovem. Puxa, podia falar um pouquinho depois, né? Eu destruí minhas fitas e decidi que não mais ouviria essas músicas que me afastavam de Deus. Deus mudou meu paladar musical. Eu que gostava de Legião Urbana, hoje gosto de Arnaldo do Rei, né? Gosto dos nossos cantores, um coral como esse, coisa linda, né? Músicas que edificam, que têm harmonia. Pena que o tempo já passou demais, mas eu queria falar aqui um pouco sobre o conceito de Ellen White, sobre música. É lindo. Ela fala sobre melodia, harmonia, algo que te aproxima de Deus. E nós que somos da igreja temos que cuidar muito também dessas coisas, né? Para que elas não entrem e distorçam, desvirtuem a nossa boa música. É uma preocupação. Assista no YouTube, por favor, no meu canal, uma palestra que eu ministrei um tempo atrás, cujo título é O Poder da Música. Ali eu falo em detalhes sobre esse tema sensível para a igreja, porque o inimigo sabe que a música pode salvar, mas também pode destruir, pode afastar de Deus. Eu experimentei isso também. Esse aqui é um dos filmes que a minha esposa mais aprecia. Sabe o nome? Título? Noviça Rebelde. Ela gosta, minhas filhas gostam, né? É de 1965, não é nem nascido, né? Eu confesso que quase sempre que assisto eu durmo. Eu sinto sono. Porque é um filme longo, com tomadas longas. Naquele tempo era o máximo. O pessoal ficava de olhos arregalados no cinema. Hoje, para quem já viu Matrix, Avatar, não sei o que, isso aí é sonífero. Aquelas tomadas longas com musiquinha e tal, né? Mas é um bonito filme, realmente. Mas é duro de assistir. Por quê? Hiperestimulação. Fala sério, o que você prefere? Está na tela aí. O que você preferiria agora? Não precisa comentar. Agora aqui, o que você preferiria? Eu apresentei isso aqui uma vez lá no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Alguém falou assim, mistura. Aí resolve. Dá, né? Banana split, né? Mas tenta separar e pensa, o que você prefere? Hiperestímulo. Essa é a questão. A gente prefere aquilo que é mais excitante, mais dopamínico.
e frequentemente menos saudável, né? Tudo que é bom engorda. Como é que é aquela frase? Tudo que é bom engorda, sei lá, entendeu? É uma frase aí, uma máxima para dizer, mata, sei lá, você já entendeu a ideia? Que não mata engorda. No sexo, que é o tema de amanhã à tarde, é a mesma coisa. Alguns hoje já preferem pornografia à sexualidade pura com a pessoa que Deus te deu. Hiperestímulo, compulsões, disfunções e por aí vai. Não perca amanhã à tarde o tema das 14 horas, 14 não, 16 horas. Deus criou o sexo, o diabo deturpou, né? Você acha que a música ia passar incólume com respeito a essa questão do hiperestímulo? Claro que não. O diabo está estimulando ao máximo aquilo que Deus criou para ser estimulado pelo que é certo. E a música também está nesse processo de hiperestímulo sensorial. E já há pessoas que não conseguem mais ouvir certas músicas porque não tem lá a pimentinha, né? O temperinho que dá aquela coisa, aquele agito, né? Aquela dose de dopamina. Não sei como é que a gente pode voltar, se é possível voltar depois de tanto hiperestímulo, mas eu sei que a gente pode pedir para Deus nos ajudar a equilibrar nossos pensamentos, nossas preferências. Isso sim, podemos fazer. Ponto final, talvez o mais importante. Tá, mas irmão, atulhei minha mente de coisa que não presta, vi um monte de filmes, li um monte de porcaria, perdão da palavra, mas é isso mesmo. Eu naveguei por onde não devia, ouvi música, já falei música? Músicas que não condizem, eu tenho ouvido isso. Como eu posso despoluir minha mente? Levou um tempão, mas os ingleses conseguiram despoluir o Tâmisa. 150 anos de trabalho intenso. Hoje o rio é limpo. Era podre 150 anos atrás. Foi possível. E o Tietê? Também é possível, se quiserem. E já estão fazendo algumas coisas, mas com muita lentidão. Por exemplo, eu estive pesquisando sobre a despoluição do Tietê, e eles têm usado lá câmeras espiãs. Por quê? Há muitos dutos que vêm de fábricas clandestinas ali, de lugares que jogam coisas poluentes, né? E eles estão colocando câmeras estratégicas, robozinhos nas tubulações, para detectar onde estão as tubulações clandestinas que jogam poluentes no rio Tietê. Porque não adianta você despoluir o rio e não cuidar daquilo que é jogado nele, não é? Então as câmeras, isso me lembra de vigilância. Vigiai e orai. Se você não vigiar as entradas da sua alma, vai ser uma luta perdida. Eu quero ser puro, mas não adianta desejar só. E não tomar iniciativa, não colocar câmeras, não colocar robôs, não colocar antivírus mental para proteger o que entra. Cuide daquilo que entra, porque daí o que sai, os pensamentos, as palavras serão puros. Mas se o que entrar for poluído, o resultado é sujeira. O Tietê passa por isso. Segundo esforço, processo de flotação. Eles injetam oxigênio lá embaixo, para que o oxigênio consiga fazer com que as partículas de poluentes ali flutuem. Isso chama flotação, né? Há algumas estações que fazem isso no rio lá. Oxigenar a água. Para despoluir a mente, você tem que oxigenar também. Como que eu posso oxigenar minha mente? Ouvindo boas músicas, lendo bons livros, lendo a Bíblia. A Bíblia fala do refrigério. Eu posso aplicar para flotação, quem sabe? Oxigenação. Oxigene seus pensamentos, purifique seus pensamentos. Não permita que o ar poluído, as coisas poluídas, estraguem seus padrões de pensamento. Não se esqueça disso. Injete oxigênio em seus pensamentos. Outro esforço que tem feito lá, eles estão rebaixando o leito, né? Escavando o leito para que as águas se tornem mais profundas. E aí a calha do rio também aumenta. Águas profundas. O diabo hoje está usando a mídia, que é uma bênção, Deus também usa. Mas hoje é uma coisa complicada. É muita informação e pouca reflexão. Amanhã de manhã vou falar um pouco sobre isso. É tanta informação que eu não consigo mais pensar profundamente. É tudo um pensamento raso. E mente rasa é fraca. É suscetível ao engano. Não discerne mais nada. É levada por todo o vento de doutrina. Então, águas profundas. Aprofunde seus pensamentos. Leia a palavra de Deus. Ore mais. Peça que Deus te dê um pensamento profundo, capaz de entender as coisas,
capaz de não ser enganado pelas artimanhas do diabo que estão ficando cada vez mais intensas e as pessoas cada vez mais fracas. Como é que eu vou resistir ao grande engano? Águas profundas, pensamentos profundos. E finalmente, tratamento de esgoto. Hoje há leis, talvez não cumpram tanto assim, mas as leis dizem o seguinte: olha, não jogue água suja no rio, trate-a antes. Eu diria, não trate as águas, no seu caso aí, em relação à mídia, simplesmente não permita que elas entrem no seu rio de pensamentos, no seu rio da alma, se eu posso dizer assim. Permita só que entrem águas limpas, porque se entrar em águas limpas, você também terá pensamentos limpos. Lembre-se sempre da despoluição dos rios. Esse processo pode ilustrar a despoluição do coração, a despoluição da mente também. E para encerrar, Ellen White diz: pensamentos poluídos, acalentados, tornam-se hábito, e a mente é ferida e manchada. Olha que coisa séria. Pensamentos poluídos, que você acalenta, que você mantém, é um hábito. Ele acaba ferindo a mente e manchando seus pensamentos. E eu termino com o texto com o qual eu comecei: bem-aventurados os puros de coração, de mente, porque esses verão a Deus. Deus nos abençoe. Cada um tem sua luta, eu sei, em áreas diferentes. Para mim não foi fácil, não tem sido fácil, mas com a ajuda do meu Deus, do meu Pai, é possível continuar avançando rumo ao dia da glorificação, quando aquilo que mancha a nossa vida, nossos maus pensamentos, nossas lembranças tristes, serão só um sopro no passado, um câncer esquecido e extirpado. Mas até lá, a luta continua. Levante a cabeça, olhe para Jesus, busque nele pureza, e ele vai fazer de você um vencedor. Que Deus nos abençoe e nos dê um sábado muito feliz, é o meu desejo. Amém. Vamos levantar para a oração? Amado Deus e Pai, teu filho já esteve aqui como ser humano, enfrentou muitas lutas e venceu pela comunhão que tinha contigo. Ajuda-nos a imitá-lo nesse aspecto também, Senhor. Possamos ter muita ligação contigo, pela oração, pelo estudo da palavra, a fim de que nossos pensamentos sejam puros e nossas ações também assim o sejam. Abençoe este colégio, abençoe seus professores, abençoe os alunos, que aqui haja um lugar de pureza realmente, que cada um realmente busque a despoluição mental, para que um dia possamos todos contemplar o rosto do nosso Deus puro e santo. Dá-nos uma boa noite de descanso, para que na parte clara do teu santo dia possamos estar aqui dispostos, com a mente clara, a fim de receber mais instruções de Ti, para termos uma vida vitoriosa. São bênçãos que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.